Boa tarde, estamos começando mais um Sintonia Urbana, seu programa de qualidade de vida nas cidades, uma parceria da Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura com a OL TV. É um programa que vai ao ar, ao vivo, na internet, todas as sextas-feiras, a partir das 14 horas. Nas duas últimas semanas, dois temas ocuparam muito debate no meio da arquitetura, mas que valem para todo mundo. É a questão dos prêmios para projetos de arquitetura e urbanismo e a outra questão que foi também a contratação de mão de obra e concursos de projetos. E é sobre esse assunto que nós vamos falar, puxados por dois temas especiais. O primeiro, esta semana saiu o vencedor do 38º Prêmio Pritzker de 2014, que é o maior prêmio internacional de arquitetura, pelo menos um dos maiores. E o arquiteto vencedor foi o japonês Shigeru Ban. Nós vamos ver um vídeo a respeito de Shigeru Ban e depois voltamos ao segundo assunto, segundo acontecimento da semana. Vamos lá. Saiu também o vencedor do concurso do Centro Cultural de Eventos e Exposições de Paraty, no Rio de Janeiro. Ganhou o escritório Dalpian. Vamos ver alguns croquis do projeto, por favor. E para completar, nos próximos dias sai o regulamento do Prêmio Asbeia de Arquitetura de 2014. Para falar sobre esses assuntos, principalmente a importância dos concursos de projeto e dos prêmios para o desenvolvimento da arquitetura, para a qualidade da arquitetura, eu convidei exatamente Renato Dalpian, que é do escritório Dalpian, ganhador do prêmio, parabéns, né? E o arquiteto Marcelo Barbosa, que é da diretoria da Asbeia e é coordenador do prêmio, né? Que daqui uns dias terá
terá a divulgação do seu regulamento para a edição deste ano. Boa tarde para os dois, muito obrigado. Boa tarde, Márcio. E eu queria começar falando, e tem um outro aspecto importante que eu queria relatar, é o seguinte, está um debate muito grande também sobre um concurso do BNDES para um anexo do prédio do BNDES do Rio de Janeiro, que é um prédio fantástico, caríssimo quando foi feito e tal. E isso está sendo muito debatido, porque a partir de uma decisão do Tribunal de Contas da União, o vencedor do concurso não necessariamente participará do desenvolvimento do projeto e do resto da obra. E isso está gerando muitos protestos das entidades ligadas à arquitetura, porque tem dois problemas envolvidos nisso. Primeiro, a questão do direito autoral e da integridade da obra. Então eu queria conversar com vocês exatamente sobre isso, inclusive porque o concurso do BNDES foi prorrogado e há aí alguns movimentos que acham, inclusive, que os arquitetos não deviam participar se essas forem as regras. Vamos lá começar com o Renato, que ganhou um prêmio agora. Renato, neste caso, digamos assim, você concorda, por exemplo, que esse seu trabalho, que nós vimos os belíssimos desenhos aí, você não participe do desenvolvimento disso e nem da conclusão da obra? Você acha isso? Isso não faz parte do processo. Desse caso, mas eu estou falando de um modo geral. De um modo geral, o processo de arquitetura, o trabalho do arquiteto, ele nasce na concepção e ele nasce no desenvolvimento e, na verdade, ele nem se conclui na entrega do projeto executivo, na etapa de todo esse desenvolvimento do trabalho. Eu acredito que o trabalho do arquiteto ele vai se concluir para aqueles que, como eu, acreditam fortemente que a arquitetura ela é obra executada, ele se conclui na execução da obra. Então, para mim, como para nós, os arquitetos, eu acredito que é fundamental que a participação nossa em todo esse desenvolvimento, porque o projeto ele é um trabalho intelectual que depois ele gera uma série de outras situações dentro dele que são frutos desse raciocínio. Imaginar que ele vai ser gerado por um determinado arquiteto e desenvolvido depois na sua consequência por outro, para nós e para mim, isso é inconcebível. Marcelo, você é professor, tem muitos alunos lá que estão sonhando com fazer esse projeto, participar de concurso. Essa exigência do TCU envolve, evidentemente, obras públicas, quer dizer, uma empresa particular que fizer um concurso, como acontece algumas, não teria isso. Mas você acha que no Brasil esta norma, se for virar uma lei, uma regra geral, pode desincentivar a participação dos arquitetos nesse tipo nos concursos públicos? Sim, pode desincentivar e aqui já emendando, eu concordo com a posição do Renato, de que a gente vive um momento complicado nessa coisa, porque a gente tem órgãos que legislam sobre a nossa classe, né? Tem o CAL e o Tribunal de Contas, ele acaba fazendo ingerências no tipo de como vai se processar o desenvolvimento de um trabalho nosso, né? Acho isso muito complicado. Até porque o concurso de arquitetura ele faz parte, ele é um dos itens da Lei 8666. E essa lei é uma lei muito discutível, está em muita discussão, inclusive agora até... Projetos de mudança, né? Sim, está com projeto de mudança porque o governo federal quer fazer o regime diferenciado de contratação valer para todos os contratos que forem feitos por organismos federais. Então isso é muito complicado, eu acho que isso envolve muita discussão na nossa classe e um posicionamento firme das entidades. O problema é que quem é o organizador do concurso do BNDES é o próprio CAL, então a coisa fica complicada, né? Então a gente realmente tem que ter uma posição um pouco mais firme dos organismos e cobrar isso do CAL. Nós começamos pela polêmica e antes eu tinha que fazer uma pergunta, até para justificar a gente discutir esse tema. Na visão de cada um de vocês, qual seria a importância dessas contratações sempre serem feitas por concursos de projetos? Marcelo, já que você está...
Bom, quando a contratação não é feita por um concurso, ela é feita por uma concorrência pública, uma licitação, geralmente ela é feita por menor preço. Isso acaba implicando numa coisa muito complicada, onde uma empresa que às vezes não é muito qualificada para fazer aquilo, não tem expertise para fazer aquilo, acaba ganhando a concorrência por menor preço, né? Então a gente vê que o concurso é, sem dúvida, mundialmente, a maneira mais legítima de se contratar um projeto de arquitetura, porque ela realmente qualifica o projeto e qualifica a equipe que vai desenvolver o projeto. Então, eu acho que a forma mais legítima realmente de contratação são os concursos de arquitetura, que devem, isso deixar claro, que devem ser cada vez mais levados a cabo, né? Hoje em dia, muito poucas coisas são contratadas por concurso. A gente sabe que nos Estados Unidos e na Europa até existem concursos de várias classes, concursos só para jovens arquitetos, concursos para escritórios maiores, que é feita uma pré-seleção, enfim, até projetos pequenos, delegacias de polícia, creches, são feitas por concursos de arquitetura, dando uma legitimidade à contratação e possibilitando uma série de escritórios, tanto iniciantes como já mais estruturados, participarem desses concursos. Renato, é um estímulo entre vocês para a concorrência, para a disputa, e aí você podia contar um pouco de como foi este prêmio que você ganhou, como é que foi a concorrência? Nós, no nosso escritório... Concorrência entre escritórios. Sim, nós temos assim a prática, e está no DNA nosso, participar de concursos de arquitetura. Eu acredito também que é uma das formas mais democráticas, aquela que a Lei 8666 estabelece, de escolha de projetos. Quem, na verdade, ganha não são só os escritórios de arquitetura ou os arquitetos, que, por vezes, é um momento de ao ganhar um concurso, de se lançar no mercado, isso para os jovens arquitetos. Em outros momentos, sempre entramos, ou os arquitetos entram, pelos temas, que quase sempre são temas de relevância e muito difíceis de serem diretamente contratados nos escritórios. Então, é a possibilidade também de cada um dos arquitetos expressar a sua intenção de forma livre, para que ela possa ser escolhida ou não. Mas essa é uma grande oportunidade que nós sempre tomamos como situação dentro do nosso escritório. De reflexão, aplicamos uma série de conceitos de tecnologia, de abordagem de território, e de uso de materiais e de expressão plástica em concursos que posteriormente nos serviu essa reflexão para serem aplicadas diretamente em trabalhos dentro do nosso escritório. Então, isso sempre nos engrandeceu mesmo e nos fortaleceu como profissionais, como arquitetos, né? Eu lembro que, de fato, só o que o Marcelo colocou, que a Europa ela tem essa prática e sistemática de concurso de arquitetura, mesmo hoje um pouco com a crise, isso se diminuiu um pouco dos últimos anos, mas nós já tivemos casos assim de países como França, Itália, Espanha, de terem perto de 200 concursos lançados concomitantemente, né? Dentro dessas possibilidades todas, desde o pequeno escritório, desde os jovens que vão se lançando e vão galgando outros espaços dentro da profissão, até para temas mais complexos, concursos em que eram convidados, porque a lei assim ela permite lá, convidados escritórios já de relevância estabelecida, né? Então, nesse ponto, eu acho o concurso para nós brasileiros, ela seria muito, muito importante. Quem ganha, eu só ressalvo, não são só os arquitetos que ganham trabalho, mas fundamentalmente a sociedade, que ela tem seguramente trabalhos de muito mais qualidade quando escolhidos em concurso de arquitetura. Agora, quanto à questão do julgamento, o contratante, quem faz o concurso, quem propõe o concurso, ele tem muita interferência? Ou a coisa é aberta e o julgamento é só de profissionais do meio? Olha, a experiência que eu tenho, né, recentemente agora eu fui júri de um concurso promovido pela prefeitura, que é os ensaios urbanos, baseado no plano diretor, na revisão do plano diretor estratégico. O contratante se mantém completamente
a parte do júri é soberano, sempre, em todos os concursos. A decisão do júri sempre é soberana. A escolha do júri, ela não pode, por princípio, ser influenciada por outros fatores. Agora, a gente sabe que às vezes tem pressões, sim, né? A escolha mas assim, concursos que foram feitos de maneira idônea, nunca tiveram qualquer tipo de ingerência. Nesse caso também o julgamento foi de profissionais Foi de profissionais arquitetos indicados pelos órgãos promotores, porém arquitetos, né? E eu acho que o júri primeiro tem que ter a clareza do que quem promove o concurso, ou de quem quer o edifício, ou de quem quer o produto, a clareza daquilo que ele necessita mesmo e julgar dentro dessa ótica. E saber claramente que ele não está julgando uma arquitetura que ele, pessoa, ou ele, arquiteto, acha a melhor, mas ele está julgando uma arquitetura que é a que melhor se adequa às necessidades de quem edital. Vai usar, do edital, nesse caso. Marcelo, esses ensaios urbanos, fala um pouco só sobre esse projeto e exatamente... Foi um concurso bem interessante promovido pela Prefeitura de São Paulo, onde ela sugeriu, por meio do edital, que escritórios fizessem modelagens a partir do texto de lei do Plano Diretor Estratégico, um texto seco, um texto quase jurídico. Então, transformasse isso em uma modelagem urbana, desenhasse, que nem se fosse uma forma desenhada do que foi colocado no plano, e com isso levantando os aspectos de discussões em torno do tema. Nesse tempo, o plano ainda estava em discussões, o texto do plano, então acho que foi muito pertinente, foi bem interessante. E muitos trabalhos apresentados? Foram apresentados, cento e tantos, eu não me recordo, mas foram um número significativo de trabalhos. Então, possibilidade de boas escolhas. Sim, tinham várias modalidades, várias categorias, então é bem interessante. Aliás, aqui falando, vai ser o resultado desse concurso, vai ser feito agora dia 4 de abril, às 16 horas na Praça das Artes. Vai ser anunciado o resultado? Vai ser anunciado o resultado. São vários? Não, são vários prêmios. Vários prêmios. É um concurso que a intenção dele é motivar a discussão. Não é um concurso que vai ser construído ou tem uma implantação física em algumas áreas da cidade, mas é para suscitar discussões em diversas áreas da cidade, onde a implantação do plano diretor vai gerar uma modificação na cara da cidade. Agora vamos falar dos prêmios, né? Como é que vocês veem os prêmios de arquitetura como esse? Esse é um prêmio fantástico e tal. Temos poucos, né? Tem o da Asbeia, alguns outros. Como é que você vê o prêmio? Ele tem a mesma força do concurso para um incentivo ao profissional, para o desenvolvimento dos trabalhos? A classe está bem imbuída, que também deve concorrer a esses prêmios ou não? Isso está mais na mão dos mais jovens? Não, eu acho que participar com o seu projeto, sempre se colocar a julgamento, porque eu acho que esse também é um ponto que alguns arquitetos não se sentem muito confortáveis, se colocando a julgamento de outros colegas, mas eu vejo isso como saudável, né? E se colocar o julgamento é sempre um desafio, né? E uma prova de que acredita-se no trabalho que se produz. Mesmo sabendo que muitas vezes ele não tem êxito nesse julgamento, ele não é premiado, mas o importante é saber que ele tem a sua qualidade. E sempre quando nós participamos ou de concursos ou de premiações, é sempre dentro desse espírito, né? Eu acho isso importante. Marcelo, então, sobre isso e falar um pouco também do Prêmio Asbeia. Já vou fazer faz uma propagandazinha da premiação. Então, a premiação da Asbeia eu acho que é muito interessante, porque ela também premia várias categorias, tem uma categoria só para jovens arquitetos, né? E o mais interessante é que ela não premia só para associados à Asbeia, ela é uma premiação aberta, partindo de um pressuposto de que a classe toda pode participar, enriquecendo melhor essa premiação. Então, e ganham vários sócios das Asbeia e ganham outros também arquitetos que não são sócios das Asbeia. E a premiação é muito interessante, tem uma publicação muito boa que é feita, e isso acaba tendo desdobramentos, essa premiação acaba percorrendo outros
outros estados, outros países. Ano passado foi para Colômbia, foi publicado na FEICOM agora. Então, o concurso tem vários desdobramentos, principalmente para jovens arquitetos, é muito interessante. Cabe aqui a colocação, porque divulga muito o trabalho de uma maneira bem franca, bem interessante. Um aspecto interessante a ressaltar é que o júri é um júri extremamente bem constituído, formado de pessoas representativas, tanto da produção de arquitetura quanto da crítica da arquitetura. E quando mais ou menos, não dá para dar uma data certa, digamos, o regulamento deste ano vai estar? Deve estar saindo no mês de abril ou maio, já deve estar saindo alguma coisa disso. E é para obras e projetos? É para obras e projetos. Então, ótimo. Então, vamos nos preparar aí, quem já está nos vendo, para lançar entrar no concurso. Não esqueça, entrar no seu projeto. A gente, já que tocou no assunto e está um pouco ligado, eu quero voltar ao tema do regime diferenciado de contratação. Esse tema foi tratado a semana passada aqui, com a presença do Roberto Castro Melo, que é um economista, mas totalmente ligado à arquitetura. Sim. E ele explicou essa questão, que é um problema sério, porque isso nasceu por uma necessidade, também pelos atrasos de tudo, de apressar as obras da Copa. No fundo, não apressou nada, né? Parece que está tudo parado, ou pelo menos algo que não seja os estádios, mesmo assim, alguns atrasados. Mobilidade urbana, quase tudo parado. Depois foi estendido para Minha Casa Minha Vida, para o PAC, né? O PAC 2, né? Plano de Aceleração do Crescimento. E agora tem um projeto no Congresso Nacional estendendo para tudo, todas as obras serem contratadas, quer dizer, facilitar a contratação, o que é perigoso. É desastroso. E esse projeto foi aprovado, já essa proposta do governo, que foi subscrita pela ex-ministra e agora só a senadora Gleisi Hoffmann, ela foi aprovada numa comissão do Senado esta semana. Então já está pronta para ir ao plenário do Senado. Marcelo, voltemos ao tema. Por que o RDC é tão desastroso? Bom, acho que a gente tem que dar um retrospecto, né? Porque eu acho assim, e eu vou falar da ótica dos arquitetos. Os arquitetos, nesse processo todo, ele fica muito fragilizado, porque já para participar de uma concorrência ou de um concurso federal, já tem uma série de complicadores, né? Quando fica o regime diferenciado de contratação e é feita uma distinção, uma parte do projeto, por exemplo, um projeto básico é contratado pelo governo e depois o executivo é contratado pela construtora que ganha. Então a construtora, ela acaba fazendo uma contratação que às vezes não é a melhor e o projeto não é levado na íntegra como ele foi concebido. Então eu acho complicado, isso dá margem a várias discrepâncias aí na qualidade tanto do projeto como da obra. Então, isso acabou sendo um atributo porque precisava fazer obras rápidas da Copa e vai acabar virando uma generalidade, né? E fica complicado, porque tem a Lei 866, que ainda não foi revocada, então não fica incongruente essa relação entre as duas coisas. Mas não só, claro, o problema do arquiteto é a base, né? Mas eu vejo outros setores também que não estão satisfeitos com isso, porque acaba sendo uma cadeia, né? Todo mundo acaba tendo problemas, né? Mas pela própria formação do arquiteto que começou na Escola de Belas Artes, de sendo um profissional mais ligado à arte, à criação, e não mais ligado à responsabilidade da obra, a responsabilidade da obra acabou ficando com a engenharia que constrói as coisas. Isso é uma disfunção da nossa categoria que teve um momento histórico que se perdeu. Então, no mundo todo, quem é o responsável pela obra e é responsável técnico pela obra é o arquiteto. Ele ganha para isso, ele tem seguro e ele tem engenheiros dentro do escritório deles, ele que coordena a obra toda. Aqui, por isso, quem decide sempre é um escritório de engenharia ou é uma construtora. Então, por isso que eu disse pela ótica do arquiteto. Certo. Né? Como é que você vê isso? Coisa dos últimos 10 anos, ou um pouco mais talvez, esse termo projeto básico, ele surgiu quando não existia. Nós que sempre trabalhamos dentro daquela ordem, que seria um estudo preliminar, um anteprojeto, tem um projeto legal, tem
o projeto pré-executivo e o projeto executivo de arquitetura. O básico e com detalhamento e com toda a conclusão desse processo gráfico da produção da arquitetura. O projeto básico ele surgiu justamente para poder ser uma via de meio para que as construtoras, a partir disso, elas se apoderem desse projeto e possam desenvolvê-lo do modo como acharem mais conveniente. Em alguns momentos, isso descaracteriza o projeto, porque não existe não é o mesmo percurso que o arquiteto que o iniciou tinha para concluí-lo, né? Então, é um termo que, de fato, ele ganhou força quando ele nunca existiu. Né? Ele nunca existiu. Isso já está gerando problemas, né? Não só na construção da categoria, mas em questões de obra, né? Porque se vê aí, de vez em quando, queixas, principalmente, porque isso vale para obras públicas, não é isso? Então, se vê muita queixa de obras mal concluídas, obras, né, falhas. De vez em quando eu vejo algumas reportagens aí, por exemplo, que é um negócio triste desses programas Minha Casa Minha Vida, coisas lastimáveis, não é isso? Sem dúvida. Então, a Minha Casa Minha Vida, que você citou, podia ser um celeiro de projetos de habitação fantástico se fossem feitos alguns concursos, ou até mesmo concorrência com escritório de arquitetura. Não tem. Na realidade, Minha Casa Minha Vida é uma contratação de uma construtora que ela vai contratar um projeto de arquitetura. E, óbvio, vai contratar o projeto mais barato para ela e necessariamente não o mais barato, melhor, né? A gente tem condição de fazer projetos baratos e muito bons, mas a gente não consegue ter esse atributo de chegar antes. Né? Agora, normalmente isso, quer dizer, essa ideia do mais barato acaba saindo mais caro, Sem não é dúvida, isso? Normalmente é isso? Porque o mais barato não é o custo somente, mas é o retorno desse projeto para a sociedade. É isso que eu sempre coloco, né? Precificar só por essa ótica é muito pouco, é uma visão só de quem constrói, obviamente, já que o dinheiro é seu, mas se perde, repito mais uma vez, a sociedade, com projetos que nem sempre a representam de modo condigno. E agora juntou-se a isso uma outra norma que o poder público... Primeiro eu citei o exemplo a semana passada e a gente deve citar o exemplo, né? Que é o caso de a falta de projetos executivos gera o que gerou em relação ao trem-bala, né? Que tem 5 anos que o governo não consegue licitar, exatamente segundo todas as informações disponíveis, porque como não tem um projeto executivo feito dentro das normas, né? As pessoas, os possíveis candidatos ficam com medo de concorrer porque não sabem o que vão encontrar pelo caminho e o custo real. Esse é um exemplo típico de uma RDC, né? Agora, você lembra aí, Marcelo, outra coisa importante? O próprio, e acho que junta todos os assuntos que a gente discutiu aqui, a Copa do Mundo e as obras das Olimpíadas, se a gente verificar, foram feitos 2 concursos de arquitetura para todos os projetos que saíram. Em qualquer lugar do mundo, quando você tem uma Copa do Mundo, são feitos concursos para estádios, ou se não uma Olimpíada, para estádios, vários ginásios, várias coisas. Foram feitos 2 concursos de arquitetura. E tinha tempo para serem feitos. Porque não foram feitos, anunciadas anos exatamente, foram postergados e os projetos acabaram saindo de uma maneira que ninguém sabe como foi a contratação. Geralmente saíram tardios, com problemas. Então, é complicado isso. A nossa classe perdeu uma oportunidade fantástica de ter uma quantidade de concursos interessantes, o que prestigiaria muito mais a nossa classe em relação ao mercado exterior, por exemplo, né? Então, perdemos essa grande oportunidade, que em qualquer lugar do mundo isso era uma disputa, efetivado. E exemplo, eu acho agora, por exemplo, foi suspenso, né? Se anunciou 2 semanas atrás, Renato, não sei se você acompanhou, a suspensão, pelo menos no projeto olímpico do Rio de Janeiro, das obras do Porto Maravilha, Sim. Que era uma das coisas que o Rio mais
apostável. Eu me lembro que eu vi uma palestra que controla, né, a Autoridade Olímpica do Rio de Janeiro, que é a economista Maria Silvia Bassa. Eu vi uma palestra dela sobre o que era, essa palestra tem um ano, que era isso, e o Porto Maravilha, se olhava naquele projeto, aquelas coisas bem cheias de movimentação e tal, que se apresenta, né, os PowerPoint e tal, era uma maravilha, de repente, caiu. Agora, por causa disso tudo, vocês aí, vamos falar até, vocês acham que essa função do arquiteto, não digo a profissão do arquiteto, está num momento, digamos, delicado no Brasil? Ela sempre esteve, na verdade, no Brasil, né? A sociedade hoje, ela começou, nos últimos tempos, ela absorveu um pouco mais o trabalho do arquiteto, que para ela sempre esteve ligado diretamente à habitação. Ela sempre viu o arquiteto como aquele que faz a sua casa, aquele que decora a sua casa, e dentro de um conhecimento, de um âmbito que ela domina, né? A sociedade, ela quase que desconhece a ideia do arquiteto como aquele idealizador de grandes projetos urbanos, intervenções urbanas, projetos de grande significado, projetos de infraestrutura. Não a infraestrutura da engenharia, mas aquela em que a forma e a arquitetura, ela se expressa. Estamos falando isso daí de transporte, estamos falando isso de uma série de áreas. A sociedade nossa brasileira, infelizmente, ela desconhece. Ela começa agora a ter um pouco mais essa percepção, mas ainda ela é muito pequena. Eu não acho que piorou, eu acho que nesse sentido até melhorou um pouco, né? Algumas entidades não governamentais mesmo, mas empresas privadas, elas também começam a olhar hoje a arquitetura com os outros olhos. Elas também fazem, e aí eu volto para o concurso, através dele, um modo de escolher, eventualmente, algum projeto que elas necessitem. Nós, recentemente, já participamos de alguns projetos, de alguns concursos promovidos por esse tipo de cliente, a convite, consequentemente, não abertos, né? E nós tivemos já a felicidade de ganhar um deles. Então, acreditamos que para o cliente poder ter essa escolha, ele remunera também quem participa, para ele é um ganho muito grande, né? Ele tem mais do que uma alternativa quando ele contrata diretamente um arquiteto. Mas eu acho que a sociedade, ela está, pouco a pouco, ela está compreendendo um pouco mais essa função maior do arquiteto, que não só aquela da habitação. E desenhista da habitação. Marcelo, ainda concorda que a sociedade não valorizava ou ainda não valoriza totalmente esse trabalho do arquiteto? Sim, concordo com o que o Renato falou. É uma situação que está mudando, mas eu acho que esse momento que eu digo, nos últimos 3 anos, por exemplo, expandiu muito o mercado de atuação do arquiteto. O país estava numa situação econômica mais favorável e aumentou muito o número de trabalhos e o número de contratações. Então, o arquiteto, acho que teve uma produção muito grande nesses últimos 3 anos, em geral. E com isso, o problema é que, claro, fazendo parte da sociedade, mas o próprio governo federal também não conhece muito as atribuições da nossa classe. Não né? só o governo, os governos de em geral. Então, as contratações acabam sendo falhas. Né? Os governos, tanto estaduais, municipais e federais, é um celeiro de projetos que podiam ter vários concursos e vários, ou se não licitações, técnica e preço, onde também há o perfil dos escritórios é levado em conta, e a gente acaba ficando alijado desse processo todo. Né? Isso é complicado. Mas eu vejo como uma situação, eu sou um otimista, eu vejo como uma situação que está evoluindo melhor. Evoluindo. Hoje a gente tem o Conselho de Arquitetos, né? Então está tendo discussões e debates mais abrangentes, está tendo trocas, principalmente na academia, com outras universidades, convênios, universidades de fora. Então, eu acho que a nossa classe, no geral, está se organizando um pouco mais.
Agora, Marcelo, então você que é professor, não você é professor, já foi? Eu fui por Já 18 foi, anos, então, professor. colega no Mackenzie. Nós somos colegas no Então, Mackenzie. vale a pergunta agora sobre esse aspecto. E o ensino da arquitetura, de um modo geral, do Brasil? Não uma escola ou outra. Ele está acompanhando esses desafios ou ele precisa também de passar por uma reforma? Pois é, a maioria das escolas de arquitetura de São Paulo e do Brasil, elas são da esfera privada, né? Elas não são públicas. Tem as escolas federais, que algumas delas ainda mantêm uma qualidade de ensino razoável, mas a maioria são escolas privadas, que acabam sofrendo um pouco das marés e das indicações dos administradores dessas universidades, né? Então, mais investimento ou menos investimento em convênios com universidades de fora, de trazer professores palestrantes, de contratar bons profissionais para dar, e principalmente de ter uma infraestrutura dentro da universidade para atender o aluno de arquitetura. O aluno de arquitetura é um aluno caro para uma faculdade, comparado numa universidade com outros alunos de advocacia ou de administração, que basta uma sala e um professor. O aluno de arquitetura exige ter prancheta, computador, CAD, laboratório de manipulação de maquete, hoje tem cortadora 3D, tem viagens, isto é uma universidade complexa. Caminha-se, mas caminha-se muito devagar, né? Comparado com os nossos pares, por exemplo, da América Latina, né, que tem uma qualidade de ensino de arquitetura fantástica. Você pega Argentina, Uruguai, Chile, Colômbia, Peru, tem faculdade de arquitetura fantástica, né? Sempre tiveram. E você, que já deu aula e hoje deve receber alguns profissionais de começo de carreira, como é que você vê? Que diferença você vê? Eu acho que passado para os desafios de hoje. Massificou-se o ensino, né? Consequentemente, a qualidade do profissional que sai das universidades também ficou um pouco comprometida, né? Uma vez, já há muitos anos atrás, uns espanhóis, quando estiveram no Brasil e conversando, perguntaram o número de faculdades que tinham, então, no estado de São Paulo, que hoje eu já perdi até essa conta, ela passa de 40 46. No estado de São Paulo, né? Gerando, eles ficaram quase abismados também, ficaram abismados não só com o número de alunos das faculdades de arquitetura, mas perguntaram se elas tinham um número suficiente de professores com competência para tantos alunos, né? Então, nós temos essas duas pontas. A qualidade do aluno também, em alguns momentos, ela caiu, como caiu o ensino de modo geral no Brasil, o ensino que antecede o universitário, né? E, em alguns momentos também, nós, pela necessidade de termos sempre mais professores, por vezes, também, em alguns momentos, eles deveriam ser um pouco melhor qualificados, embora muitos e vários, e uma maioria muito grande deles, tem essa qualificação, obviamente. Eu, como professor, conheci vários e pude já não estou mais na universidade, eu saí por incompatibilidade mesmo com o trabalho. O trabalho estava me exigindo muito. Depois de 18 anos eu deixei a universidade, há 2 anos atrás, mas tenho contato ainda com colegas muito capacitados para exercerem a profissão de professor. Está o Marcelo aqui do meu lado, que é um que eu conheço e sei da qualidade que tem. Olha, como se diz, como uma conversa puxa outra, nós começamos a falar de prêmio, de concurso, de projetos, já vamos embora, estamos entrando agora nos desafios profissionais, que às vezes parece para algumas pessoas, não, interesse restrito do profissional, mas não, é a partir daí que o cidadão comum vai morar bem ou mal, vai ter obras melhores ou piores, vai ter uma cidade melhor ou pior, ou seja, a partir da valorização dessa profissão. E eu vejo um novo desafio, você tocou nisso, e também é um assunto que está na ordem do dia aí. Há pouco tempo foi divulgada uma norma de desempenho. Para traduzir rapidamente, são regras que os profissionais de todas as áreas da construção civil, né, que atinge a cadeia inteira, devem obedecer para que a obra
tem a melhor qualidade sob todos os aspectos ambientais e etc, etc. Isso é um novo desafio para o arquiteto, né? Porque como tudo parte dele, cabe a ele dar primeiro o rumo das coisas, né? Quer dizer, a partir da prancheta dele é que se vai saber o rumo do que a obra vai chegar lá, se ela for executada de acordo com ele. Isso, inclusive, abre uma discussão. Como é que pode alguém projetar, fazer o projeto, continuar o projeto feito aqui, inclusive na norma de desempenho? Como é que está sendo a preparação para isso? Porque ainda está andando. Marcelo, como é que vocês estão vendo isso? Esse desafio? Norma de desempenho é recente, mas ela já é... Ela já tinha pedaços, né? Sim, pedaços, principalmente para os escritórios que trabalham mais com o mercado imobiliário, que tem um produto que é vendido por incorporação no mercado. Os escritórios que trabalham mais nesse nicho estão se preparando rapidamente e vendo. Agora, a norma de desempenho, na realidade, ele legitimiza uma situação que é um bom projeto, um projeto bem detalhado, utilizando materiais apropriados, os quais são designados pelas normas técnicas brasileiras. Então, é fazer uma arquitetura boa, uma arquitetura bem feita. Isso já atende muitos quesitos da norma de desempenho. Agora, eu sei que existem vários cursos que estão preparando os profissionais com as definições da norma de desempenho. Inclusive, a SBEA vai lançar um agora em parceria com o CTE. Eu acho que toda essa preparação só valoriza a categoria, valoriza o projeto, melhora por demais. Isso, só linkando isso um pouquinho, está em discussão também a alteração do Código de Obras da Prefeitura, que vai implicar nisso também. O Código de Obras vai ter que se adequar a essa situação, né, em vários setores, né, não ser mais uma norma de como fazer a escada, o degrau, e sim citar as normas para que a gente possa ter um projeto mais adequado com as normas que existem. E de mais qualidade. E de mais qualidade, por conseguinte. Renato. Eu acho que... Desafio largo. Não, um bom projeto, ele resolve já, basicamente, tudo. As questões que hoje se fala muito, sustentabilidade, do desempenho da construção, tudo isso é inerente à boa arquitetura, né? Uma boa arquitetura, ela bem pensada, ela bem refletida, uma que respeite as condições do lugar, respeite a sua inserção, respeite a paisagem, que tente se inserir de modo harmônico nesse contexto e que responda programaticamente às necessidades de quem a requisita. Essa arquitetura, por si só, já é uma arquitetura que tem boa parte desses requisitos avançados. É claro que outras elas são de competência não só dos arquitetos, mas de todos os outros profissionais que vão se agregar a ele nesse processo todo, que é uso e reuso de água, que é princípios energéticos a serem minimizados e uma série de outras situações. Então, eu acho que a boa arquitetura, ela por si só já resolve boa parte das questões que são levantadas. Tá certo. Olha, infelizmente, eu uso essa palavra sempre, o nosso programa chegou ao fim, porque tinha muita coisa para a gente conversar, esse tema a gente vai voltar. Eu quero agradecer a participação do Renato, do Marcelo. A gente que agradece. E a participação dos ouvintes. O Sintonia Urbana volta na próxima sexta-feira, sempre às 14 horas, ao vivo, na internet, uma parceria da SBEA com a UOL TV. Boa tarde e mais uma vez obrigado. Obrigado a vocês.